Salve progressistas, eu sou o Clayson. O ministro Silvio Almeida, na minha opinião, é um dos melhores ministros do governo Lula. Ele é a pessoa certa no lugar certo. Ele tem condições, ele tem capacidade para exercer o seu cargo à frente do Ministério dos Direitos Humanos. Tem conhecimento técnico, conhecimento realmente na área para poder atuar. Isso é muito importante, porque além de ter condições hoje de exercer o seu papel como ministro, ali, naquela selva que a gente está vivendo ali, junto com extremistas e tudo mais, um ministro ele tem que ter a capacidade também de lidar com esses políticos mitadores, esses políticos de rede social que fazem parte da quase totalidade da extrema-direita no Brasil. O que a gente viu ontem nessa comissão essa que inclusive tem como presidente a Bia Kicis, que desde quando entrou lá no Congresso, ela faz um trabalho lixo, um trabalho horrível, um trabalho péssimo, que é um trabalho que dá vergonha de você ver a humilhação que chega o povo sendo representado por uma pessoa tão incapaz, tão incompetente, tão ruim. Então você vai ver agora as respostas, você vai ver a fala do Silvio Almeida, o nosso ministro Silvio Almeida, para que se crie um equilíbrio. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental. Acompanhe esse material. Olha, eu vou pedir realmente para você dar o like, porque as pessoas precisam ver o outro lado. Normalmente nas redes sociais as pessoas vão ver somente a fala dos extremistas. E agora é importante a gente ver a fala do ministro Silvio Almeida. Eu quero trazer para você de início um vídeo em que ele explica o que aconteceu com aquela mulher que o Estadão chamou de a dama do tráfico. Inventou esse nome, um nome que não existia, e eles inventaram esse nome. E aí o ministro já começa explicando a respeito disso. Porque, afinal de contas, foi um convite feito pelo estado do Amazonas. E o governador do Amazonas é bolsonarista. Foi o estado do Amazonas que levou essa mulher para lá. E eles estão querendo colocar isso na conta do governo Lula, colocar na conta do próprio ministro. Então, a gente vai começar com ele explicando sobre essa questão dessa mulher. No encontro referido, no qual participou a mencionada senhora, que eu nunca vi e com a qual eu nunca me reuni, nem eu, nem meus secretários, nem meus assessores diretos, diga-se de passagem, foram os comitês estaduais que indicaram os seus representantes. Então eu deixo aqui, em posse da comissão, para a conferência de qualquer interessado, o ofício que foi recebido por mim, que não foi recebido por mim, mas foi recebido pelo Comitê Nacional enviado pelo Estado do Amazonas, indicando essa senhora como representante. Esse é o ofício recebido do Estado do Amazonas. Trata-se, portanto, de questão já esclarecida e considero, com a devida vênia, com o devido respeito, que se tenta requentar artificialmente um assunto para tentar prejudicar o governo. Um governo que tem se dedicado à defesa da democracia, ao combate ao armamentismo irresponsável e selvagem, ao enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico e às milícias, além da proteção da Amazônia. Essa versão que você está vendo do ministro Silvio Almeida, ela não vai chegar até os extremistas. O que vai chegar aos extremistas é que o governo Lula, que o ministro Silvio Almeida tem uma ligação com o tráfico, com uma certa instituição do crime. E aquilo ali é um circo feito para essa finalidade. Você vai ver agora um político chamado Marcos Polon, um deputado extremista, que é do PL, que é bolsonarista, e ele tenta, na própria pergunta dele, reafirmar essa babaquice criminosa, isso é crime, né? Para dizer que o Silvio Almeida tem ligação com uma organização criminosa. Isso é público e notório que o senhor recebeu a dama do tráfico no seu ministério e que o seu ministério custeou a vinda dela aqui. O senhor, como advogado, tinha relações anteriores com o Comando Vermelho ou essas relações só se deram após sua posse como ministro? O senhor acaba de fazer uma... Bom, para começo de conversa, eu expliquei quais foram as circunstâncias em que se deu
a indicação dessa senhora como membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Estou com os documentos aqui, estão à disposição de Vossa Excelência. Esse encontro nacional foi feito a partir de uma indicação feita pelo Estado do Amazonas e o senhor está perguntando sobre minha relação como advogado a uma organização criminosa notoriamente conhecida. Me parece que o que o senhor está dizendo agora, fazendo agora, é uma insinuação difamatória e caluniosa. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, para que, se for o caso, falo com muita tranquilidade, deputado, o senhor sabe que eu respeito, para que eu tome as providências cabíveis. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho fez parte de audiências relacionadas ao regime que o senhor defende. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho teve suas passagens custeadas por alguém do regime que o senhor defende. A pergunta é se existia relação com esse grupo criminoso anteriormente ao Ministério ou se isso se deu após ao Ministério. A resposta é muito simples, sim ou não. Ao fazer esse tipo de pergunta, o senhor insinua que existe alguma ligação minha, ou do Ministério, ou de alguém do Ministério com o crime organizado. Então, com todos os documentos aqui, com todas as provas que eu coloquei, os documentos estão à disposição. Quero dizer ao Brasil, todos os documentos estão à disposição do Brasil para que vejam o que está acontecendo. Então, uma vez que o senhor fez esse tipo de pergunta, sendo um advogado experiente, sendo professor de direito, e um homem em quem eu reconheço inteligência, desde a primeira vez que nós nos encontramos, o senhor sabe muito bem que esse tipo de pergunta traz embutida uma insinuação que eu vou dizer que é criminosa. E eu vou tomar as providências cabíveis, porque o senhor não pode fazer isso com um homem que é ministro de Estado e pai de família como eu sou. Muito provavelmente, o que vai viralizar nas redes sociais é essa pergunta canalha do deputado Marcos Polon. Ele não vai colocar a resposta do Silvio e não vai, inclusive, dizer que ele pode, inclusive, ser processado em função desse tipo de pergunta criminosa. É a mesma coisa do Chupetinha. Eles vão para lá com um texto decorado, daqui a pouco você vai ver agora o Chupetinha, mas você vai ver o Eduardo Bolsonaro fazer isso, o Kim Kataguiri fazer isso. Eles vão para lá com uma pergunta decorada, justamente para que eles possam fazer esse texto e colocar nas redes sociais. Eu tenho uma visão de mundo e pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai expor a verdade e a tua fala aveludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Volte sempre. Ministro, seu tempo de réplica. Quem ouve o deputado falar parece até que ele gosta da verdade, né? É um negacionista, alguém que não se curva aos fatos. Se curvasse aos fatos, ele saberia, por exemplo, que eu nunca mencionei nada sobre o que ele... Esses espantalhos aqui sobre apropriação cultural, sobre branco fazer coisas. Isso é algo que eu nunca disse, nunca escrevi. O senhor criou um espantalho a meu respeito que não tem nada a ver com aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Eu acho curioso também o senhor se preocupar com prisão, né? Porque eu me lembro que quando iniciei o projeto de olhar para as condições do sistema carcerário a partir das decisões da Corte Interamericana que apontavam os piores lugares, o que me chamou a atenção foi que muitos dos senhores começaram a falar que eu ia fazer rolezinho nas prisões e criticando. E agora que estão sendo presos, estão sendo condenados, estão nas cadeias que o próprio Supremo Tribunal considera que são um estado inconstitucional de coisa, são verdadeiras masmorras, agora os senhores se somaram na luta pela dignidade do sistema prisional. Eu chamaria isso de hipocrisia, chamaria isso de alguém que não se curva em relação aos fatos. Ministro. Macetou o Chupetinha. Macetou o Chupetinha. Não anotou a placa do caminhão, da Scania. Mas você vai ver o Chupetinha viralizar só a pergunta dele. Outro que também inclusive já tem vídeo dele aí, já colocou ontem mesmo o vídeo, é o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri também tentou de todas as formas constranger o ministro Silvio Almeida e recebeu uma resposta. E aqui eu quero mostrar para você também um trecho em que a Bia Kicis não permite, ela interrompe o ministro Silvio Almeida, que estava dando uma resposta, ela interrompe e não deixa ele prosseguir,
Por isso que o trabalho da Bia Kicis é um lixo. Por isso que ela é totalmente tendenciosa, maliciosa e faz esse palco para a extrema-direita, porque no momento em que seria a fala, segundos do início da fala do Silvio Almeida, ela interrompe. Então olha só como é revoltante o trabalho da Bia Kicis e a resposta do Silvio Almeida para o Kim Kataguiri. Senhor, da última vez que eu estive aqui, o senhor foi muito cordato comigo, né? Falamos depois, o senhor faz videozinhos, cortezinhos para dizer que venceu o debate. Isso é tipicamente do grupo que o senhor, do grupo de extrema-direita, isso é uma opinião política minha, do qual o senhor é um dos líderes, e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias, como essa que o senhor faz agora a meu respeito. Então o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que venceu um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura. Como eu já disse, o grupo ao qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos, e, além disso, é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. O que já foi reconhecido... Não, desculpe. Não, ministro, me desculpe, eu vou desculpe. Para dizer que eu acho que não é o seu papel aqui atacar a senhora grupos está, de deputados. A senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui. O senhor é ministro do Brasil inteiro. O senhor é ministro de todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente, é meu direito fazer isso, porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento. Isso aqui é uma casa plural. E não é o seu papel como ministro de Estado, sou não ministro de governo, sou ministro de Estado, por favor, não é esse papel atacar grupos políticos. Responda ao deputado Kim sem acusações aos parlamentares. Eu tenho o direito de me posicionar politicamente porque fui vítima de ataques. E posso mostrar aqui, o deputado faz uma série de videozinhos, coloca aqui uma série de posts atacando a minha honra, fazendo insinuações, e, portanto, eu tenho o direito de responder na condição de ministro de Estado que sou. Não vou aguentar esse tipo de ofensa. Depois dessa parte do Kim Kataguiri, o Eduardo Bananinha teve a fala dele. E aí ele concorda com o Silvio Almeida. Realmente, você tem razão, né? Eles prejudicaram as eleições porque defenderam o voto nulo. Aquela malandragem, né? Aquele tipo de deboche típico dos extremistas. De fato, o MBL desestabilizou essa democracia quando pregou o voto nulo, permitindo a eleição de Lula na última eleição. Minha primeira pergunta, ministro, é o seguinte: Flávio Dino é um negro fake ou existem negros trans que, conforme o dia que eles acordam, eles podem se declarar negros ou não? Eu até gostei aqui, ministro, que Vossa Excelência se apoiou numa portaria da então ministra Damares, de 2021, para dizer que seguiu toda a legislação, inclusive a legislação da ministra do governo Bolsonaro. Só que é o seguinte, né? A gente acredita que quando as pessoas chegam a tal nível de poder, que elas têm um mínimo de moralidade. Agora, deputado, acho também bastante curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa, porque é necessário realmente que nós observemos o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco, né? Eu não acho que está de acordo com o princípio da moralidade empregar miliciano no gabinete, fazer homenagem para miliciano, levar drogas no avião da FAB. Eu acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade. Macetou. Porque... e a milícia? E você dá emprego para a milícia? Como é que fica aí, Bozo? Família Bozo? Como é que fica o negócio? O Silvio é um show, né, cara? E eu acho que a coisa mais importante que ele falou ali, além de ter respondido sobre a tal dama do tráfico, foi explicar sobre esse pedido de impeachment, que é uma piada de mau gosto. Mas eu preciso aqui tecer algumas palavras sobre o pedido de impeachment que alguns
deputados protocolizaram contra mim com o curioso título, no mínimo curioso, título de denúncia. Trata-se de um pedido que é absolutamente constrangedor, senhoras e senhores. Mas não é constrangedor para mim. É constrangedor para quem o escreveu e para quem o assinou. Até recomendo que quem o assinou sem ler, quer falar com muito respeito, que reveja sua decisão de subscrever o documento, porque ele é simplesmente vergonhoso. Uma peça jurídica, desculpe-me dizer, de 5ª categoria, e que se fosse uma prova da OAB, a pessoa que o fez não passaria na prova da OAB, porque se sabe muito bem que o endereçamento errado na prova da OAB gera a reprovação. Queria avisar aos deputados que assinaram que erraram o destinatário. Quem julga crime de responsabilidade que não é conexo ao imputado ao presidente da República não é o Congresso Nacional, mas é o Supremo Tribunal Federal. Essa hipótese está expressamente regulada, senhoras e senhores, pelo artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição. Mas quem escreveu isso aqui faltou essa aula, infelizmente. Portanto, isso aqui não deveria ter sido destinado ao presidente Arthur Lira, que já deve estar cheio de trabalho para fazer. Quando você pensa que a peça vai determinar qual ato supostamente praticado ou ordenado, a peça se acaba. Ela simplesmente se encerra sem descrever qual o crime de responsabilidade que teria sido supostamente praticado. Então, senhoras e senhores, essa é a qualidade desse documento, que, como eu já disse, sequer foi encaminhado ao lugar correto. Eu não sei se esse pedido vai ir adiante, eu não sei o que vai acontecer, mas aqui você acompanhou tudo de mais importante que aconteceu nessa reunião de ontem, essa tentativa de sabotagem em cima do ministro Silvio Almeida. Quero parabenizar o ministro, porque foi brilhante, né? Foi brilhante. Se saiu muito bem nessa selva, né? Foi jogado lá para as cobras e conseguiu sair ileso de lá, sempre de uma forma que eu considero muito digna, né? Enfrentar extremistas que foram lá exclusivamente para mitar nas redes e para gravar vídeo para TikTok, Instagram, sempre utilizando a imagem e o perfil de um ministro de Estado para fazer isso. O que você acha a respeito desse desempenho do ministro Silvio Almeida e também dos políticos extremistas de rede social nessa reunião de ontem? Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Seu like é fundamental, é importantíssimo. E se inscreva no canal. Ajude a gente a atingir a nossa meta. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Mas você pode ser membro do nosso canal. A gente, inclusive, agradece as pessoas que são membros do canal e você também pode ser membro do nosso Apoia-se. Dê essa força para o nosso Apoia-se. E se você puder nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, também vai ser muito importante. É qualquer valor, tá? O valor que você puder, se você puder e se você quiser. Qualquer valor pelo Pix. Muito obrigado, daqui a pouquinho a gente volta.